Todos nós da área da saúde, seja você da enfermagem, fisioterapia, medicina, nós nos deparamos ali na matéria de ética em uma aula muito turbulenta, que gera muitas discussões, mas que muitas vezes, justamente por causa dessa discussão, a definição e o entendimento sobre esse assunto fica prejudicado. Então, por isso que eu estou gravando aqui essa aula para você, pois aqui hoje eu quero te explicar a diferença, né, entre eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia. Então, de antemão, já clica no botão gostei aqui para fortalecer o canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui meu. Pega rapidinho o seu café ou chá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo, a essa discussão aqui do Enfermagem Total. Fala enfermagem, tudo bem com vocês? Eu sou o professor enfermeiro Fábio de Oliveira, estou na enfermagem há mais de 12 anos e há 12 anos ou há mais de 12 anos que eu convivo com esse dilema, né? E sempre que eu converso com pessoas, com alunos, com professores sobre esse tema, cada um tem opiniões realmente diversas, né? Realmente é bem complexo. De antemão, eu já quero pedir para você, caso você queira escrever nos comentários a sua opinião, se você concorda, se não concorda, se acha que a eutanásia devia ser liberada, por favor, a única coisa que eu te peço é que você seja respeitoso com os comentários alheios, tá? Como eu acabei de falar, há mais de 12 anos que eu estou na enfermagem e é impressionante quanto as pessoas diferem as opiniões sobre isso. Quanto são diferentes, quanto as pessoas têm opiniões e visões de mundo diferentes. Então, respeite a visão de mundo diferente da sua. Nem todo mundo tem que pensar como você. Certo? Mas, como eu disse, o objetivo aqui desse vídeo é eu te explicar as definições. Eu quero que você utilize isso daqui como uma aula. Fábio, não entendi essas definições, não entendi a diferença disso lá na faculdade, no curso técnico. Então, você vai aprender aqui nesse vídeo as diferenças. Começando então aqui com a eutanásia, né? Aqui a gente mais ouve falar, talvez a que mais gera discussão, que mais gera opiniões ali das pessoas, que basicamente a definição de eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa, tendo como princípio acabar com o sofrimento da pessoa que possui uma doença grave, incurável, quando não existem mais tratamentos. Quando você está realmente no fim, você não tem mais o que fazer com essa pessoa, você quer adiantar o processo de morte, digamos assim, dessa pessoa, para evitar sofrimento e etc. Claro que é controverso. Que você fala, caramba, por um lado você está fazendo algo bom, mas por outro você está tirando a vida da pessoa. Outros já vão ver como totalmente bom, outros vão ver como totalmente ruim. Por isso que é uma questão ética, por isso que é muito difícil da gente conseguir chegar num consenso, tá? Porém, a eutanásia, né, esse ato de abreviar a vida dessa pessoa, independentemente de qual seja o motivo, existe uma subdivisão. Existem 4 tipos de eutanásia e aí a gente ouve falar de alguma delas muito no noticiário, às vezes, tá? Vamos entender aqui a diferença delas. A gente tem a eutanásia ativa voluntária, que é feita por um profissional através da administração de medicamentos ou a realização de algum procedimento com o intuito de matar, né, de levar o paciente à morte após o consentimento deste. O paciente consentiu, então é aquele típico que a gente, né, que existe essa discussão. Será que deveria ser feita? Que é o paciente, eu quero morrer, ele expressa o desejo de morte. Com certeza, né, tem os países os quais são permitidos. A pessoa passa por entrevistas, psicólogos e tudo mais. É muito longo esse processo, até de fato a administração de medicamento, mas sendo tudo aprovado, um profissional, seja aí médico, enfermeiro, administra um medicamento na veia desse paciente que poucos segundos após a administração faz com que, né, o paciente tenha a perda da função de algum sistema corporal, geralmente o sistema circulatório, e o paciente vem a óbito. Bom, a gente também tem o suicídio assistido, que seria o ato de quando o médico fornece medicamentos para que o próprio paciente abrevie a vida. Então,
Basicamente o processo é o mesmo, rola todo aquele consentimento, papapá. Só que aí na hora da administração eu te entrego a seringa, eu não vou fazer. Eu vou realmente observar e ver se tudo vai sair como planejado. Existe também a eutanásia ativa involuntária, que basicamente é o profissional de saúde que administra os medicamentos ou realiza um procedimento que leva o paciente à morte, porém o paciente não consentiu previamente, né? Essa prática é ilegal em todos os países, tá? Existem países que a eutanásia é legal, mas a eutanásia ativa involuntária não pode, né? Você está realmente tirando a vida de alguém sem o consentimento dela, sem ela querer, né, aquilo. E nós temos a eutanásia passiva, que é feita com a suspensão ou término dos tratamentos médicos que mantém a vida da pessoa. Então é aquela típica cena do filme em que o médico pergunta para a família, olha, a gente não consegue fazer mais nada, tá no respirador, e aí? Vamos desligar os aparelhos? Né? É exatamente essa eutanásia passiva. Tá? Então que a gente vê muito na televisão e assim por diante. Já a ortotanásia, né, é a morte natural. Você não vai realizar sem que sejam realizados tratamentos pouco úteis, invasivos, um acesso venoso central para administração de medicamentos. Para que se você já sabe que não vai trazer nada? Tá? Para prolongar a morte, né, respiração por aparelhos. Você não. Né? A pessoa consciente que não quero isso, eu quero ter uma morte natural. Se é para eu não respirar direito, não irei respirar. Né? E essa é a prática mais comum, né? A prática humanizada, digamos assim, de morte, que a gente tem através dos cuidados paliativos. Então você, enfermeira, você pode se especializar, inclusive, nisso, né? Onde você tem geralmente cuidados paliativos, muito vinculado ali a questão da oncologia, mas você tem especialidades hoje em dia só de cuidados paliativos, né? Esses cuidados pré-morte da pessoa. Então você realmente dar as melhores condições para que a pessoa consiga morrer de forma natural, sem nenhum tipo de intervenção pouco útil, que vai prolongar talvez a dor e sofrimento dessa pessoa. Aí nós temos também a distanásia. Essa é realmente o contrário, é o inverso da ortotanásia, né? Que é basicamente você prolongar desnecessariamente a vida por meio de remédios que podem trazer sofrimento para essa pessoa. Então, às vezes, você vai estar trazendo mais dor, você vai estar trazendo mais sofrimento só por tentar manter essa pessoa viva. Tá? Então, o ato de distanásia, por exemplo, novamente, como eu já disse, isso tudo é uma questão muito tênue. Tá? A questão ética é uma linha tênue, muito fininha essa linha entre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Por isso que gera tantas discussões. Mas um exemplo clássico de distanásia que a gente visualiza ou visualizava antigamente muitas vezes na prática é uma que eu já vivenciei, por exemplo, devo dizer para vocês, eu considero distanásia. Aí que entra justamente a questão ética. É ou não é? Né? Eu considero, tá? Eu atendi a uma época ali, bem no início da minha carreira, quando eu era auxiliar de enfermagem, uma senhora, 87 anos, se eu não me engano, de idade, com uma fratura de fêmur, estava com tração assim na cama, e ela veio até uma parada cardiorrespiratória, assim, sabe? E assim, a senhora com tudo, pacote completo de doença que você imaginar aí, tá? Diabetes, osteoporose, hipertensão arterial, tudo que você pensar, tá? E aí, começa procedimento ali de reanimação e medicamento para dentro, e droga vasoativa para dentro, e adrenalina para dentro, e compressão, e a senhora com osteoporose. Então, cada compressão era uma costela que ia embora, que ia fraturando. Você fala, cara, se voltar, não voltou, tá? Se você quer saber, não conseguimos reanimar essa senhora. Mas se voltasse, como que ia voltar? Sabe? Ia ter que ficar com muita medicação contra a dor, porque o que teve de costela quebrada ali, cada compressão a gente ouvia um crack diferente ali. Então, ia ficar com muita medicação contra a dor, ia ter que talvez fazer uma outra operação, porque já operou o fêmur, já viu no que deu, imagina ter que fazer uma outra, sabe? Então, será que não era
mais egoísmo ali, talvez, sabe? Então é muito louco, é uma linha realmente muito difícil de conseguir imaginar. Claro, cada um vai ter opiniões diferentes sobre esse caso, tá? Mas é por isso que é uma questão ética, por isso que é tão complexo. Dessa forma, como promove o prolongamento da dor e do sofrimento, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois, embora alivie os sintomas, não traz melhora da qualidade de vida para a pessoa, tornando a morte mais lenta e dolorosa. E a gente tem também a mistanásia, essa de longe seria a pior de todas, né? Como tem inclusive aqui, é um tipo de morte miserável, pois é a omissão médica, né? Ou negligência médica frente a uma situação de morte. Então, é uma eutanásia social, né? Basicamente, é aquela morte que acontece por negligência no atendimento médico, incompetência do profissional que não sabia o que fazer naquele momento, que são a negligência, a imperícia e a imprudência, né? Então anda juntos ali, que é basicamente você não saber ou omitir ou negligenciar, não garantir o serviço de saúde, né? o atendimento, né? O acesso ao serviço de saúde para essa pessoa, e ela acaba morrendo, tá? Então são os casos que a gente ouve falar muito ali no noticiário, infelizmente até na nossa rotina, se você trabalhar no pronto-socorro, alguma coisa assim, que são pessoas que morrem na fila dos atendimentos, nas macas, nos corredores dos hospitais, tá? Então é realmente uma situação muito deplorável, muito triste, mas que acontece, né? E por que acontece? Então a gente precisa realmente trazer um pouco mais essa reflexão. Bom, então eu trouxe aqui para você, como eu prometi, a diferença entre elas. Não vou trazer aqui a opinião, se eu acho que deveria ser proibido, que deveria ser aceito. Se você quiser, novamente, escrever nos comentários a sua opinião sobre isso. Só respeite a opinião do colega, não vem bater e falar que o outro está errado, que cada um tem sua opinião, justamente por isso que é uma questão ética. Mas é isso. Se esse vídeo trouxe algum tipo de informação para você, tirou alguma dúvida ali que você estava relacionado ao seu curso, clica para mim no botão gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, no seu grupo do curso, grupo da faculdade, tenho certeza que o pessoal também vai gostar, e talvez gerar a discussão, né? Fica aí a dica também para professores que quiserem passar esse vídeo na sala de aula, criar uma roda e trazer uma discussão saudável, né, entre os alunos sobre essa temática. Fica aí a minha dica para vocês, né? Para vocês estarem fazendo isso, porque toda discussão saudável nesse sentido é válida. Deixa para mim nos comentários qual tema você ainda tem dúvida. Pode ser relacionado também à ética, se você quer que eu traga um vídeo aí explicando a diferença entre negligência, imperícia e imprudência. Às vezes também traz dúvida na cabeça da galera. Posso trazer porque isso está diretamente relacionado ao nosso código de ética profissional de enfermagem, certo? Então eu te vejo na nossa próxima aula aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.